Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal Manas Artes. Dessa vez quero trazer algumas informações bem interessantes para vocês de como executar um corte no pneu de forma fácil e com segurança. A gente tem muito aí no YouTube, muitas formas de executar, cortar pneus, né? Aí eles colocam assim, como cortar o pneu de forma mais fácil. A gente encontra muito essa opção. Mas como fazer um bom corte, mas com segurança, né? É porque nós trabalhamos com equipamentos muito perigosos. Muito perigosos. Olha só. Essas lâminas, elas são muito perigosas, né? Existe um ditado popular que o pessoal diz que quem mexe com fogo pode acabar se queimando. É verdade. Se queimar, meu irmão, dói muito, né? Dependendo da queimadura, dói muito. Aqui não é diferente não. Quem trabalha com faca pode acabar se cortando. É isso mesmo, né? E o corte dela é cruel, viu? O corte dessas lâminas são de aço. Por experiência própria, algumas vezes eu cheguei a me cortar com elas, embora eu tenha uma larga experiência com elas desde criança. E o corte dela é o seguinte: muitas vezes você se corta, aí você só sente que se cortou, né? E com assim questão de segundos, ela começa a queimar, aquela queimadeira, porque pelo fato dela ser de aço. Então é muito dolorido o corte dela, né? Ela queima bastante. E o interessante, por incrível que pareça, eu nunca sofri um acidente, podemos dizer, grave com ela, de, por exemplo, ter que pegar pontos, né? Porém, a forma como eu me acidentei com elas, não com essas, né? Essa tem pouco tempo que eu aderi a ela, mas com essas minhas prediletas aqui, que são feitas de lâmina Starrett, uma lâmina mais larga de 2 centímetros, não é aquela que a gente tem a popularzinha, que a gente tem em casa, né? Que é fácil acesso, a gente compra no depósito, não é essa. É uma lâminazinha de 2 centímetros até 3 centímetros, uma mais larga, né? E a gente compra ela, uma lâmina realmente de aço, uma serra de aço larga, né? E aí a gente trabalha no esmeril. Depois eu posso até estar mostrando para vocês como é que a gente faz essas facas, né? A gente mesmo constrói os cabinhos de madeira, coloca ela no meio e envolve ela com a liga, né? E aí se transforma nessas faquinhas aqui, ó, que a gente chama de riscador, que é a faquinha curta, que é para fazer cortes mais precisos. E essa daqui é um pouco maior e tem até maior ainda, para a gente fazer outro tipo de corte. Ok, eu me cortei, por incrível que pareça, utilizando a pedra de afiar, porque elas perde o corte facilmente no atrito com o pneu. Às vezes tem uma pedra, tem um arame, tem um prego, e você erra o corte, né? E aí elas perdem o fio dela, né? Então você tem que vir na pedra de afiar. E por incrível que pareça, eu já me acidentei várias vezes afiando, porque a gente tem que segurar, né? Então essa minha mãozinha aqui, que eu chamo de mãozinha, mas é bastante grande, ela tem bastante cicatrizes já. Tem umas 5, 6 cicatrizes. Se a câmera fosse com a resolução melhor, com o zoom melhor, eu poderia até estar mostrando, mas realmente são cortes que doem bastante, né? Não foram cortes assim muito grandes ao ponto de ter que levar pontos, né, e ir para o médico. E inclusive para trabalhar com elas, para executar o trabalho aí do artesanato, corte de pneu e assim por diante, é bom a gente utilizar os EPIs. O que é EPI, se alguém não sabe aí? São os equipamentos ou os itens de segurança, né? Equipamentos de segurança. Aí no nosso caso a gente vai trabalhar com luva, com óculos de proteção, né? Quando for fazer a faca no esmeril, usar aquele protetor, porque ela vai jogar muito centelha lá fora, né? Na hora que está no esmeril, pode pegar no seu olho, já aconteceu mais de uma vez comigo.
Isso para quem vai trabalhar de forma profissional, né? Que vai ter que fabricar ali sua faca, né? Porque aqui no estilete você já compra ela pronta, e aí você vai comprando só os refis, né? De lâminas. Certo? Então, muito cuidado, muito cuidado. E no caso aqui do estilete, que eu falei que eu aderi agora há pouco tempo, né? Não tem muito tempo não que eu aderi ao estilete. Foi depois que eu comecei a gravar os vídeos, foi que eu aderi ao estilete. E qual é o problema do estilete? O problema do estilete é esse aqui, ó. Você querer trabalhar com a lâmina completa, né? A lâmina toda, né? Aí você tá vendo aí que ela tá, ó, muito flexível. Então isso faz com que você perca o controle da faca na sua mão, né? Então você não vai conseguir cortar da forma correta. E o que é que pode acontecer? É o estilete quebrar e aí você se acidentar. Então a forma correta de trabalhar com o estilete é essa daqui. Você diminui a lâmina, olha aí, ó. Aí, ó. Tá vendo aí que ela tá flexível? Eu vou diminuir da forma correta. Ó. Essa parte aqui do estilete vai dar segurança à lâmina. E aí ela vai ficar, ó, durinha. E aí você vai trabalhar com mais segurança. Você vai conduzir ela de forma que você vai ter o controle do corte, porque o artesanato, sem você ter o controle do corte, você não consegue trazer qualidade, você não consegue executar aí um bom trabalho. E lembrando que, como eu aprendi essa arte de corte de pneu, depois eu migrei para o artesanato, eu aprendi do meu pai, eu herdei do meu pai. Então eu bem pequenininho, com 10 anos, 11 anos aí, eu já estava mexendo com essas facas, e era muito perigoso, o pai brigava comigo, mas não tinha jeito, eu insisti. Graças a Deus eu aprendi, então muito agradecer a ele, agradecer a Deus. Tudo que eu tenho hoje veio por meio do artesanato, do corte de pneus, graças a Deus, com a bênção de Deus. Mas o ponto em questão é, devemos ter muito cuidado. Então qual é a forma correta de eu fazer um bom corte no pneu e fazer isso de uma forma segura, que eu venha a estar seguro, protegido? Olha, no caso, eu trabalho com a faca segurando com a mão direita. O meu irmão, por exemplo, também corta pneu, ele já é esquerdo, ele trabalha com a mão esquerda. Eu não, sou direito. Eu tenho 2 irmãos que trabalham também com corte de pneu. Então vamos lá, você é igual eu, trabalha com a mão direita, né? Segurando com a mão direita. Então veja só, na hora de cortar, de usar a faca, você vai fazer o corte no pneu, então nunca, veja só, nunca você vai puxar a faca fazendo o corte, executando o corte, porque geralmente nós que trabalhamos com artesanato de pneu, com corte de pneu, a gente sempre trabalha puxando a faca na sua direção, ao seu encontro. Então é onde está o perigo, porque você está puxando para cima de você. Então você vai ter que manter certa distância do pneu. E para você executar o corte do pneu, você não consegue cortar só com a mão. Você vai precisar segurar com a outra, para que tenha um apoio para a faca fazer o corte e você conseguir também direcionar o corte. Só o que é que acontece? Eu já ensinei para algumas pessoas, né, a cortar pneu, a minha arte, e algumas delas se acidentaram. E uma delas foi, hoje é meu cunhado, né, o Alexandre. Antes de nós sermos cunhados, eu convidei ele para trabalhar comigo, e aí eu fui mandar ele fazer, coloquei ele para fazer balata, né, aquelas tiras que eu uso muito aqui no artesanato. Nessa época não tinha máquina, então era tudo manual, era com a faquinha, segurava e puxava, segurava e puxava, segurava e puxava, segurava e puxava. Aí foi o que aconteceu, ele se acidentou, ele se cortou. Aconteceu lá um descuido lá, ele se cortou. Ele não quis mais trabalhar com pneu. E outro rapaz também que eu ensinei recentemente, inclusive agora durante a pandemia, ele também se acidentou e não quis mais, né? Então para que isso não aconteça com você, vamos ter cuidado, vamos tomar vamos tomar os cuidados necessários para que isso não aconteça, né? Então é o seguinte, nunca puxe a faca, nunca faça o corte com a sua mão
segurando o pneu na frente da faca. Nunca faça. Você vai segurar o pneu para fazer o corte? Então nunca faça isso, nunca. Então qual é a forma correta de fazer um bom corte de forma segura? Você segura o pneu com a mão que não está segurando na faca, né? E vai colocar a faca na frente da sua mão e vai executar o corte. Olha só, aqui eu já estou segurando. Se a faca escorregar, ó, a minha mão está protegida. No caso aqui eu estou fazendo essa demonstração, mas geralmente a gente corta mais distante, né? Para que se a faca escorregar, ela também não chegue logo próximo de mim. Inclusive é até bom usar aquelas proteções, aquele EPI, que é aquela bata, né, de couro. Também é bem interessante usar, porque a faca sempre vem na nossa direção, certo? Então, vamos fazer agora na prática, né? A gente até aqui foi teoria, né? Mas na prática nós vamos ver como é que nós podemos fazer esse corte com segurança, né? E executar um bom corte. Eu não sei se, eu acho que eu não falei de uma dica também bem interessante para você que está começando, porque a faca ela só trabalha em atrito, né, com o pneu, sempre em contato com o pneu. Aí o que é que acontece? A maioria das vezes, e dependendo ali da espessura do pneu que você vai cortar, a faca ela vai no contato, no atrito, vai gerar uma força que vai fazer com que a faca ela prenda no pneu, né? E aí vai gerar, você vai ter que colocar mais força. E se a faca não estiver bem afiada, ainda mais, né? Mas o que é que pode ajudar você que está começando, ou você que, porventura, você quer aí fazer um corte no pneu, aí na sua casa, né? Um corte simples, né? Talvez até para vazar água do pneu, para se proteger do mosquito da dengue. O que é que pode ajudar você? Você pega uma vasilha, no caso aqui eu tenho um copo, né? Coloca água, coloca detergente, pode ser sabão, líquido ou em pó. Você dá uma chacoalhada na água, né? Para ficar homogêneo. E aí você vai executar o corte, sempre colocando a lâmina na água. Aí você vem e faz o corte. Essa água com sabão ou detergente, ela vai ajudar a diminuir o atrito a quase zero. Então vai cortar com facilidade. Porém, olha só, por cortar com facilidade, aumenta o perigo de acidente. Então não se esqueça de se proteger, as orientações, né? Isso é muito importante porque eu mesmo, às vezes, eu acabei esquecendo, certo? Então é normal, nós somos imperfeitos, né? E às vezes nos distraímos, mas muita atenção e siga essa orientação para que você possa estar protegido na hora de fazer um bom corte aí no pneu. Nós vamos agora exemplificar aqui, eu vou fazer uns cortes para vocês e vou mostrar na prática para vocês como é que a coisa funciona, ok? Bom, nós estamos aqui com esse pneu aqui, eu já fiz o corte nele. Esse pneu aqui eu vou fazer um jarro. Posso fazer também uma bacia para colocar água, né? A gente vai inverter ele, essa parte aqui vai ficar para dentro e a de dentro vai ficar para fora, né? E aí é onde acontece a transformação do jarro. Esse corte aqui é um corte simples. Você vai cortar só a banda do pneu aqui e a partir daqui você já pode transformar ele num jarro. Já fica aí a dica para você que quer um jarro simples e fácil de você cortar ele com facilidade, né? Então tá aí, ó, vocês percebem a perfeição do corte, né? Ó. Aqui eu mostro que o corte aqui ele foi bem direcionado, eu tive total controle do corte, né? Isso porque a ferramenta de trabalho, a faca estava bem afiada e também eu já tenho uma certa experiência, então ajudou um pouco, né? É claro que no começo você não vai conseguir fazer assim logo de início, né? Eu vou pegar aqui uma das minhas facas, vou pegar essa daqui, essa menor. E vocês vão ver, eu vou fazer o mesmo trabalho que eu mostrei naquele primeiro. Aí lembrando que essa parte aqui, ela tem aço, né? Já essa parte lateral, o aço dela é só aqui. O que a gente chama de talão, né? Então a gente tem que cortar, eu vou cortar aqui no limite da borracha com o aço. A gente faz logo o começo, ó.
fiz o começo, e tem que ter muita calma na hora de fazer o começo, não precisa se precipitar. Forma correta, vamos lembrar, forma correta, a mão sempre atrás da faca, ou vice-versa, a faca sempre na frente da mão. Você vai puxar na sua direção e você vai também vai manter a distância do pneu. Se ela escapar, você tem como se desviar. Ok? Outra dica que eu acabei passando batido, por exemplo, para que você tenha mais controle, é segurar a faca sempre com o polegar apoiando. Quando você segura só com o punho, assim com a mão fechada, aí o que é que acontece? Você não tem o controle total da lâmina, né, no corte. Mas quando você apoia com o dedão, o polegar aqui, o dedo polegar, no meu caso é um dedão, né, porque é bem grande, e aí o polegar ele dá apoio, ó, na faca. Então você vai executar o corte com mais segurança. Perceba que eu só seguro a faca dessa forma, com o dedo polegar aqui dando apoio na lâmina. Eu vou cortar agora com o estilete para vocês verem. O estilete eu vou colocar na água aqui, ó. Vou iniciar o corte. Pronto, iniciei o corte. Agora vai. Aí. Essa parte aqui você pode estar usando para fazer o fundo do jarro. Você vai cortar, aqui você vai precisar de uma serra, né, manual, ou um atico-tico com a lâmina para aço. Ou você pode usar outros meios de cortar que existe aí, que as pessoas usam, né? No meu caso eu não uso. Ok? Então é isso. Espero aí que eu tenha ajudado vocês. Espero de coração que esse conteúdo venha agregar a vocês mais conhecimento, né, técnica, aí para a utilização das ferramentas, né, das facas bem afiadas, sempre trabalhando com cuidado, usando aí os EPIs, né, os itens, equipamentos aí de segurança, é muito importante. Se proteja para que você trabalhe de forma segura e consiga fazer um bom corte no pneu e fazer belas artes, né, trazendo aí muita satisfação e alegria para vocês. Vamos lembrar aqui do velho like, né, que ajuda nós, né, que é só dar uma clicadinha lá, tão fácil, né, mas muitos esquecem, né. Vamos ajudar o canal, vamos dar um likezinho, ó, só um dedinho lá na tela do seu computador, é com o mouse, né, nos aparelhos portátil, você vai lá com o dedinho lá e você também se inscreva no canal se você não é inscrito, se você gostou desse conteúdo e quer mais, cada vez mais saber técnicas nessa área do artesanato de pneu, tá certo? Agradecemos, vamos lembrar que vai ter um sorteio no canal, uma forma de nós agradecermos a sua atenção, o seu apoio ao canal, né, se inscrevendo, dando like, e a gente está aí compartilhando com vocês algumas de nossas obras de arte, né? E as que estão lá disponíveis para o sorteio, né, são duas, que é um carrinho, exclusividade aqui do canal, né, Manas Artes, e um triciclo também, que eu elaborei ele do começo ao fim. O projeto foi todo aqui no canal, certo? Aí você entra lá nesse vídeo lá do sorteio e você escolhe um dos dois. Igual, eu quero ganhar o carrinho, achei bonito, por isso. Aí você deixa lá os seus motivos lá, e com certeza são válidos, né? Ou carro de mão, carrinho de mão, ou triciclo, ok? Agradecemos e até o próximo vídeo.